Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar envolvendo a todos nós nesse momento. Estamos aqui mais uma vez na Casa Espírita, Grupo Espírita Aprendiz do Evangelho, para mais uma das nossas palestras. Como de costume, a gente faz uma prece inicial, tá, para dar início à nossa palestra. Depois nós vamos convidar o nosso companheiro Luiz, tá, que vai estar passando para ele os seus conhecimentos. Tá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, nossas dívidas, nossas ofensas, à medida que vamos também perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixando assim cair nos domínios das tentações, livra-nos, Pai, de todo mal, porque é só teu poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Mais uma vez, então, que a gente vai estar recebendo o nosso companheiro Luiz, que vai estar aqui nos brindando com seus conhecimentos, né? Vai falar hoje sobre o Jerônimo Mendonça, né, Luiz? O grande gigante deitado, que com todas as suas dificuldades, né, fez muito por nós, né? Seja bem-vindo, Luiz. Jesus te abençoe e acompanhe. Obrigado, Marcos. Uma boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus nos envolva neste momento e que nós possamos levar esta paz em todos os lugares onde formos estivermos. A vida é a maior dádiva do Criador, você não acha? Esta frase de Jerônimo Mendonça Ribeiro, traz profundas reflexões para nós. Venho falar esta noite da figura ímpar do grande Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Baseado neste livro, O Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça, de autoria de Jane Martins Vilela, da editora Clarim. E quem foi Jerônimo Mendonça, para aqueles que não sabem? Jerônimo nasceu no dia 1º de novembro de 1939, na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Viveu até os seus 50 anos, desencarnou no dia 26 de novembro de 1989. Desses 50 anos que Jerônimo viveu, os seus primeiros anos de vida, até a sua juventude e adolescência, foi relativamente normal. Até que em um determinado momento, ele começou a sentir problemas de ordem física. Um problema que começou a surgir com algum inchaço nos pés e foi se prolongando e acabou tendo um problema muito sério de uma artrite reumatoide. Essa artrite reumatoide de Jerônimo fez com que ele passasse por fases difíceis da sua vida, utilizando uma bengala, posteriormente um par de muletas, indo à cadeira de rodas e até que finalmente uma cama ortopédica. Nesta cama ortopédica, construída especialmente para ele, de acordo com o formato do seu corpo, que ficou todo retorcido, e não bastasse isso que aconteceu a Jerônimo. Ele, por conta desse próprio problema, começou a ter compressão no cérebro e teve que extrair primeiramente uma vista e depois a segunda vista. Então, cego, tetraplégico, preso a um leito de dor, poderia levar uma vida à mercê da beneficência coletiva, da previdência social, mas não se fez de rogado. Sabia que tinha um trabalho muito sério, muito importante a ser realizado. E mesmo na sua aparente imobilidade, ele ficou conhecido como gigante deitado, percorrendo os 4 cantos do nosso Brasil, numa Kombi devidamente adaptada para colocar a sua cama ortopédica, e percorria os 4 cantos do Brasil, levando palavras de conforto, de consolo, fazendo palestras para as mais diversas cidades do Brasil. E o que é interessante na condição de Jerônimo, não era apenas nas palestras, ele chegou a construir 2 centros espíritas, uma creche que funciona até hoje
na cidade de Tuiutaba, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que atende a mais de 250 crianças. Gravou 2 LPs, escreveu 6 livros e fez um trabalho magnífico de divulgação da mensagem do Evangelho. E não bastasse isso, o que acontecia com Jerônimo? Ele passava à base de comprimidos, de Zordil, tomava em média 12 comprimidos de Zordil por dia, por conta do seu problema cardíaco que trazia também. Além disso, o que acontecia com Jerônimo é que ele precisava muitas vezes colocar um saco de 30 quilos de areia no peito por conta das dores. Tinha calores terríveis, que todas as palestras eram acompanhadas de um ventilador o tempo todo ao seu lado, para que ele pudesse pelo menos conseguir fazer a sua palestra, a sua preleção com um pouco menos de dificuldade. E a vida de Jerônimo não foi muito fácil, não. No começo ele era profitente da igreja presbiteriana e por volta dos 14 anos ele foi um dos primeiros a levantar a mão quando o pastor da igreja indagou quem gostaria de ser salvo. Ele praticamente foi o primeiro a levantar e foi batizado na igreja e seguiu muito corretamente todos os preceitos da igreja presbiteriana. Até que um determinado dia ocorreu o falecimento de sua avó. Isso deixou muito triste, constrangido justamente por conta desse passamento de sua avó. E, profitente da igreja presbiteriana, ele se dirigiu ao pastor para saber qual seria o destino de sua avó. E o pastor disse a ele que, infelizmente, por conta das questões de sua avó não ser batizada na igreja e não ser profitente da religião, ela não teria salvação para ela. Isso deixou Jerônimo extremamente preocupado, incomodado com esta situação, porque sua avó, embora não fosse batizada, era uma pessoa de bom coração, auxiliava muitas e diversas pessoas pela vizinhança, várias e diversas pessoas. Isso foi deixando ele muito triste, muito depressivo. Eis que um dia ele encontra um senhor muito amigo dele, da cidade de Tuiutaba, um senhor espírita, cujo nome não me recordo agora no momento. E vendo que o Jerônimo estava muito triste, acabrunhado, perguntou a ele: o que está acontecendo com você, Jerônimo? Ele relatou o fato, e esse senhor explicou com muita propriedade como é que funciona, na verdade, as leis divinas em relação à doutrina espírita, que não era exatamente dessa forma que o pastor havia relatado a ele. Deu a ele o Evangelho segundo o Espiritismo e a partir daí ele começou a ler as obras básicas e se tornou profitente da doutrina espírita, frequentando a mocidade e a juventude espírita da cidade de Tuiutaba. Certa feita, Jerônimo tinha ido ao centro espírita da cidade e tinha vindo um palestrante de fora. Tem um palestrante de fora e a casa estava lotada por conta desse acontecimento. E nesse exato momento, no terminado praticamente a preleção desse palestrante, ele praticamente recebe uma intuição, uma mensagem mediúnica, e disse assim: venho aqui neste momento trazer uma mensagem para um tal de Tarzan que se encontra aqui na Samarteia. Agarra-te ao cipó da esperança, porque a selva do sofrimento vem adiante. Jerônimo, quando ouviu essa frase, sentiu e sabia com certeza que era para ele. E essa pessoa jamais poderia conhecê-lo porque veio de fora. E por que Tarzan? Por ter um corpo bem avantajado, corpo praticamente atlético, ele tinha mania de, quando chegasse depois do banho, na frente do espelho, estufava o peito, batia no peito e falava: "Ê, Tarzan!" Então ele sabia realmente que aquela mensagem era dirigida a ele. E por conta deste acontecimento, realmente vieram as dores, vieram os sofrimentos. E Jerônimo começou a ter muitos problemas. Certa feita, aconteceu dele ter uma hemorragia muito grave, uma hemorragia terrível, e levado ao hospital, os médicos falaram: não tem solução, não vai
ele não vai passar desta noite. Mas os amigos estavam ali e, sabendo que ele era muito amigo de Chico Xavier, falaram assim: mas deixe pelo menos que a gente o leve até Uberaba para se despedir do Chico, eles são muito amigos. O médico disse: infelizmente não tem o que fazer, porque se vocês levarem a Uberaba, ele vai morrer no meio do caminho, só se for de avião. Um dos amigos tinha um avião e, por conta disso, ele cedeu o avião e levaram até Uberaba. Quando chegaram a Uberaba, o Chico ainda atendia na Comunhão Espírita Cristã. E naquele momento ele tinha saído para a peregrinação que normalmente ele fazia para levar o Evangelho, o pão e alguma ajuda financeira para aquelas famílias carentes daqueles bairros da periferia de Uberaba. E eis que em determinado momento, quando Jerônimo chega, Valdo Vieira, que ainda era espírita, chegou e disse a ele: Jerônimo, o Chico pediu para que você aguardasse, que daqui a pouco ele está aqui de volta. Ele ficou assim pensativo: mas como que o Chico sabe que eu estou aqui se eu nem falei nada? Aí lembrou da mediunidade do Chico. E quando o Chico Xavier chegou, deparou-se com Jerônimo, coberto com lençol, que estava praticamente vermelho pela hemorragia. E o Chico, muito calmamente, disse: olha só o nosso irmão Jerônimo, está todo vermelho, parece uma rosa vermelha. Vamos cada um de nós, neste exato momento, muito delicadamente dar um beijo na sua testa, para que essa rosa não despetale. E assim foi acontecendo. Cada um dos trabalhadores, desses amigos do Chico, foram dando um beijo na testa do Jerônimo. Quando chegou a vez do Chico Xavier dar um beijo na testa do Jerônimo, colocou a mão sobre sua barriga. Jerônimo disse que sentiu como se fosse um choque, uma energia muito forte tomou conta dele e a hemorragia literalmente cessou. E aquele que tinha sido encaminhado ao Uberaba para se despedir do Chico para morrer, ele acabou sendo convidado ainda para fazer a preleção da noite. Ao final da reunião, o Chico conversa com Jerônimo dizendo: sabe por que aconteceu isso com você? Porque você se colocou na posição de coitadinho. Na posição de coitadinho, ai de mim, pobre de mim, olha como que eu estou passando por esses problemas, por essas dores, por esses sofrimentos. E aí o Chico falou: mude, deixe de ser o coitadinho, comece a fazer um trabalho mais suave, mais leve, divulgue o Evangelho, leve a vida mais leve, brinque com as suas dores, com as suas dificuldades, que com certeza elas irão te passar. E assim, a partir desse momento, Jerônimo começou a fazer palestras de uma forma muito mais alegre, sem o peso, muitas vezes com muitas dores, com muitos sofrimentos, mas era comum encontrar Jerônimo sempre alegre, sempre dando conselhos. Lembrando deste fato, hoje eu estava fazendo passei por uma sessão de fisioterapia e encontrei uma pessoa que estava fazendo uma fisioterapia. Esse fato me chamou muito a atenção, porque eu achei extremamente estranho um acontecimento dessa natureza, uma pessoa fazendo fisioterapia por conta de um AVC, tá? Mas essa pessoa não teve um AVC. Ao longo de 6 a 7 anos, ele teve 14 AVCs. Um fato inusitado, digno até de levar a congressos essa situação que aconteceu com essa pessoa. E por esses AVCs dessa pessoa aconteceu justamente por conta de um acidente de trabalho que ele teve que fazer uma prótese, colocar uma prótese, e por conta disso acabou dando gangrena e veio uma série de complicações que geraram esses AVCs. Diz ele que, num determinado momento, ele ficou muito revoltado com Deus, mas muito revoltado contra Deus. Como uma situação dessa acontecer com ele? E a pessoa é relativamente jovem, tem hoje 46 anos. E aí ele estava assim extremamente revoltado com Deus, até quando ele teve que levar um tio dele até a cidade de Jaú, no hospital, para fazer um tratamento de câncer. O tio estava no estado terminal praticamente. Aí ele viu
que ele tinha muito mais a agradecer. Então, quando as pessoas falavam para ele assim, que ele era uma pessoa azarada, ele falou: não, eu sou uma pessoa de sorte, eu tenho muito a agradecer, porque embora eu tivesse tido esses 14 AVCs, eu ainda caminho, eu tenho minha dificuldade de um braço, sim, com certeza, de um lado, mas eu caminho, eu dirijo, eu tenho a plena consciência, eu consigo falar perfeitamente. Quantas pessoas têm um AVC e desencarnam? Quantas pessoas têm um AVC e ficam acamados, passando dificuldades atrozes? Então eu não sou azarado, eu sou um sortudo, eu tenho muito a agradecer. Eu analisei esse caso e falei: nossa, que exemplo de vida. E você percebia que ele não estava falando isso da boca para fora, não tinha razão nenhuma para querer contar vantagens. Estava vendo um grupo de 3 ou 4 pessoas ali, mas você percebia que era uma coisa sincera. Então ele falou que a gente tem que ter muito mais gratidão a Deus do que reclamar. E nesse caso aqui de Jerônimo, realmente foi praticamente isso. Apesar das dores, das dificuldades, dos sofrimentos, ele levava sempre uma mensagem de conforto, de consolo a muitas e muitas pessoas necessitadas. Pessoas às vezes que chegavam para falar com ele, quando de repente se deparavam naquela situação, não tinha nem coragem de falar, olhava, o seu problema era insignificante perto dele. Mas mesmo assim tinha sempre uma palavra de conforto, de consolo. Nós que tivemos a grata felicidade de conhecer Jerônimo e convivemos com ele nos anos de 1986 a 89, porque era comum Jerônimo vir a Araraquara, sobretudo nos seus aniversários em 1º de novembro, porque formou-se um grupo muito harmonioso entre nós, o nosso turma de Araraquara, com o pessoal de Uiutaba. Porque cada vez que a gente ia Uberaba, encontrávamos o Jerônimo lá, e daí acabamos o convidando para vir para cá, o grupo Roberto Carioca, o Ariovaldo, todos esses amigos queridos. E por conta disso, criou-se essa amizade muito grande. E uma coisa que a gente pode dizer, que conversando com ele, a gente não conseguia ver nele aquela pessoa que tivesse tantas dificuldades, parecia para nós uma pessoa normal. Mas veja, uma pessoa tetraplégica que não conseguia fazer qualquer movimento. Certa vez um repórter perguntou para ele o que seria felicidade. E Jerônimo respondeu assim: bom, para mim que já passei, na época, 20 anos nesta cama, felicidade para mim seria poder deitar de lado, virar de lado. Vejam que coisa tão engraçada, né? Nós podemos virar de lado, de bruços, de ponta cabeça, nós podemos andar, nós podemos enxergar, podemos fazer tantas e tantas coisas, e a gente está sempre reclamando de muitas e muitas. E o exemplo de Jerônimo é muito marcante. Tem algumas histórias hilárias que ele vai contando para a gente. Ele contava assim com muita frequência que era comum quando o Divaldo ia ao Uberaba, ir lá e o Jerônimo assistir às palestras. Em um determinado momento, a cama do Jerônimo era colocada logo à frente. E aconteceu um fato muito curioso, que até nós contamos recentemente, que chegou um bêbado ali perto, o Jerônimo logo à frente do palco, onde estava o Divaldo. Ele chegou e falou assim, olhando para o Jerônimo naquela cama, falava assim: paralítico, levanta-te e anda. E o Jerônimo, para não querer atrapalhar a palestra do Divaldo, não criar um problema ali, mais tarde, falava muito docemente. Dali a pouco ele falava assim: paralítico, levanta-te e anda. O Jerônimo, para tentar resolver logo a situação, vendo que a pessoa não tinha noção do que estava na situação dele, falou: eu não posso, eu não consigo. Aí o bêbado fala para ele: ó homem de pouca fé. E o que era engraçado assim, que uma vez ele falou para o Divaldo, você vem aqui, você faz a palestra, você lota todo o auditório, é aplaudido, mas quem sai carregado sou eu. E era realmente, porque tinha que ser carregado para as coisas. E uma coisa muito interessante que aconteceu certa vez, um caso também muito interessante, a amizade entre Jerônimo Mendonça e Roberto Carlos. Para aqueles que não sabem, havia uma amizade muito grande entre eles. E certa vez o Jerônimo, fazendo todo esse trabalho de angariar fundos para a construção da creche, do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, estava com uma dificuldade e
e toda vez que eles estavam com algum tipo de dificuldade, iam ao Chico Xavier buscar orientação, conselho. E o Chico falou assim: Jerônimo, estou percebendo que você e o Roberto Carlos estão numa mesma faixa vibratória atualmente. E fiquei sabendo que o Roberto Carlos está fazendo um show no Canecão. Você deve procurar por ele. O Jerônimo falou: pera um pouquinho, como que eu vou no Canecão procurar o Roberto Carlos, que eu nem o conheço? E ficou meio assim, o Chico foi incisivo: procure o Roberto Carlos, vá para o Rio de Janeiro e procure o Roberto Carlos. E aí foi uma caravana, talvez de 6 pessoas, na sua perua Kombi, até o Rio de Janeiro, e o tio estava no Rio de Janeiro. Chegando lá, para uma perua Kombi na frente lá da entrada do Canecão. Imagina a balbúrdia que foi, né? A situação lá. E aí, num determinado momento, talvez acho que tirando o Jerônimo da perua, eis que uma pessoa ali fora fala assim: Jerônimo, você por aqui? Mas quem é, né? Nossa, de onde que o senhor me conhece e tal, não sei o quê. Jerônimo, eu vou muito a Uberaba, pelo menos a cada 2 meses, e eu te vi lá, encontrei você, tal, mas o que o traz aqui no Canecão, aqui no Rio de Janeiro? Nós viemos aqui, ele contou a história que o Chico tinha pedido, né, para procurar o Roberto Carlos. Mas falou: como que nós vamos entrar no Canecão, que nós mal temos dinheiro para o lanche, né? Não temos dinheiro para o sanduíche, quanto mais para pagar o ingresso para assistir show. Aí disse que a pessoa falou assim: mas vocês vão entrar no Canecão é hoje. Eles falaram: pera, como hoje? Porque eu sou o gerente do Canecão e vocês vão entrar. E aí colocaram lá toda a caravana dele, né, meia dúzia de pessoas, 5 mais ele, colocaram lá dentro, colocaram lá o Jerônimo lá na frente para assistir o show. E no final do show, o gerente chegou até o Roberto Carlos, foi ao camarim, e o Roberto Carlos veio até o Jerônimo. Quando olhou ali para o Jerônimo, falou a gíria costumeira do Roberto Carlos da época, né? E aí, bicho? O Jerônimo estava pensando como que fala que ele ia usar para conversar com o Roberto Carlos. Quando ele falou assim: e aí, bicho? Falou: bom, já estamos no mesmo zoológico, então estamos tranquilos. Aí explicou o fato, tudo mais, toda a situação, e o Roberto Carlos deu o endereço dele e pediu para que eles o procurassem no dia seguinte, às 2 da tarde, lá no seu apartamento, que ele iria recebê-los. E assim foi. Ele deu na época um cheque no valor de 1 milhão de cruzeiros, se não me engano, na época de 60 e pouco, ou 68, alguma coisa assim, que deu não só para concluir todas as obras que estavam precisando ser finalizadas da creche, como também auxiliar a várias casas assistenciais de Tuiutaba. E não parou por aí, né? O Roberto Carlos não parou apenas e tão somente nessa relação de ajuda. Vários diversos shows Roberto Carlos fez em prol da creche Pouso do Amanhecer, ainda até depois do desencarne de Jerônimo Mendonça. Além disso, parece que havia uma amizade. Essa amizade se perpetuou de tal forma que parece que aquela música, A Montanha, teria sido mais ou menos de uma certa conversa de Jerônimo com o Roberto Carlos, que teria pedido algumas ideias de alguma música para o Roberto Carlos. Então aquela Obrigado, Senhor, né? Então a gente percebe que o trabalho dele não apenas ficou circunscrito à divulgação, não ficou circunscrito apenas em fazer palestras, mas ele arregaçou as mangas e foi fazer, colocou mãos à obra. E a gente muitas vezes, com todas as possibilidades, com todas as facilidades, não fazemos quase nada. E é tão interessante que a gente pode fazer, cantar, falar, sorrir, ver, agradecer a Deus por tantas e tantas bênçãos que Ele nos concede, né? Eu trago também aqui uma mensagem que está no livro Escalada de Luz, do próprio Jerônimo Mendonça. É uma mensagem intitulada Cantiga. E Cantiga, Jerônimo também a musicou, e ele cantava com muita propriedade essa música. Eu não vou cantar, porque não me dou ao luxo de cantar, né? Também não estaríamos nessa condição, mas eu vou declamar a música, a cantiga. E diz assim: canta nobre em coração a canção do amor sem fim, canta a estrela na amplidão, canta a rosa no jardim, canta o amor gerando luz em sublime profusão. Um dia cantou Jesus
a excelência do perdão. Se em teu peito vibra a dor, orvalhando os olhos teus, o Cristo Consolador é a canção do próprio Deus. No auge da aflição, de atroz paroxismo, Kardec trouxe a canção na luz do Espiritismo. Se em teu peito chora a saudade dia e noite e dia, ouve a canção da verdade. Confia, irmão, confia. Se queres a felicidade, aprende esta canção. Fora da caridade não existe salvação. Amigos, eu agradeço imensamente ao gentil convite da casa, uma alegria muito grande estarmos aqui presencialmente. Há quanto tempo que aqui não estávamos, fazendo virtualmente uma palestra, mas a energia que flui na nossa casa realmente é fantástica. E eu quero aproveitar aos nossos irmãos que estão assistindo esta palestra ou vão assistir depois, que saiam de suas casas, venham à nossa casa espírita, venham frequentar. A energia que vibra aqui envolve todos os nossos corações. Então o convite está aberto. É bom assistir pela internet? Sim, é mais prático, mais cômodo, mas não existe como o contato humano, o calor humano dos nossos corações. Agradeço imensamente uma vez mais pela oportunidade. E agora, nesse momento, eu gostaria de convidar para que nós, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fecharmos os nossos olhos, mentalizarmos ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa abençoar a cada um de nós que está aqui neste momento, nesta casa, estejam encarnados ou desencarnados, abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento. Peça que a espiritualidade amiga possa visitá-los, derramando eflúvios benéficos e salutares para reerguimento, para alívio das suas dores físicas, morais ou espirituais. Vamos lembrar daquelas pessoas que nos pediram preces ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo da semana, que está no nosso pensamento neste momento. Vamos lembrar também dos velhinhos, dos asilos, dos órfãos, dos presidiários, daqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem um teto, sem um lar, e por aqueles que estiverem necessitados, que as nossas vibrações cheguem até eles, recheadas de muito amor. E para finalizar, dizemos a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, e que assim seja. Para finalizar, desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.